Olá, aluno do sexto ano. Nessa semana nós continuaremos vendo ângulos. Nós já vimos o que é ângulo, já vimos como se mede, como se constrói, e nós vamos continuar vendo o ângulo, a utilização deles nos giros e nas mudanças de direção. Vamos lá? Então, o que são ângulos? Ângulos são a abertura, essa abertura aqui, formada entre duas semirretas, né? Então, eu tenho a semirreta aqui que tem origem O, passa por A, e a semirreta que tem origem O e passa por B. Então, eles têm duas semirretas com a mesma origem. E o ângulo está presente, olha aqui, ó. A gente vê aqui nos telhados, na construção, numa casa, numa embarcação, né? Quantos ângulos formados aqui que a gente tem? São muitos ângulos. Então, na realidade, os ângulos, essas duas retas, eles determinam duas regiões. Olha nesse círculo azul, a gente vê aqui, ó, tem esse ângulo que eu chamei de beta, mas ele também determina essa outra região aqui, é um ângulo também. Então, vai ser comum você ouvir a coisa assim, qual é o ângulo, qual é o menor ângulo determinado pela posição dos ponteiros do relógio em tal horário. Por quê? Então, é o menor ângulo que quer. Porque se você respondesse esse daqui e ele não estivesse avisando que é o menor, estaria certo. Então, a gente vê aí, por exemplo, no peixinho saindo da água lá. Ele forma um ângulo. A tesoura aqui, a abertura da tesoura, forma ângulos. Então, os ângulos no relógio, o relógio é o campeão de ângulos, né? A gente sempre vê ângulos formados. Aí na natureza eles estão toda hora na nossa vida e nos orientando também. Então, a gente viu também, isso tudo a gente já viu, né? A classificação dos ângulos. Eu tenho esse ângulo de cantinho aqui, ó, que a gente usa até um quadradinho para mostrar que ele é um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Então, a gente vê lá na mesa, no canto da parede, né? Isso tudo a gente já viu na semana passada. Tem o ângulo raso, que é o ângulo de 180 graus, né? Quando você abre um leque, o ângulo raso. Tem o ângulo nulo, que é aquele que não saiu do lugar, não girou nada, né? E tem o ângulo que girou uma volta inteira e parou no mesmo lugar. Então, ele é o ângulo de uma volta, que são 360 graus. Né? Então, por exemplo, aqui, ó, o ângulo nulo ou o ângulo de uma volta. Quando o ângulo ele tem esse jeitão assim, ó, menor que 90 graus, então aqui eu chamo ele de ângulo agudo. Então, por exemplo, a pontinha lá do lápis, ela forma um ângulo agudo. A pinça aqui, ó, o ângulo de abertura da pinça, do pegador de macarrão lá da sua casa, do pegador de churrasco, é um ângulo agudo, é menor que 90 graus. Agora, se o ângulo for grandão assim, ó, maior de 90 graus, ele é assim, gordão, obeso, a gente fala que ele é um ângulo obtuso, né? Ele é maior que 90 graus. Então, por exemplo, aqui, ó, o telhado dessa casa aqui, ela forma um ângulo maior que 90 graus, um ângulo obtuso. Deu para lembrar, não deu? Então, a gente vai, os ângulos, então eles giros, mudança de posição. Então, é muito comum a gente usar os ângulos para expressar uma forma de orientação. Quem nunca brincou com aquele negócio de vendar os olhos, né? E um dirigindo e o outro, quem está dirigindo de olho vendado e o outro atrás sem poder dirigir, né? Um carrinho, uma coisa assim, só orientando para a direita, para a esquerda, vira 90 graus, dá meia volta, 180 graus. Outra coisa, em mapas, né? Então, mapas para localização e tem a rosa dos ventos, né? Que é a bússola, que, ó,
vai tantos passos para norte, tantos passos para leste, para oeste, para noroeste, noroeste para cá, né? Então, assim, a gente sempre usa os ângulos para nos dirigir. Então, em jogos de tabuleiro, é muito comum também, a gente vai 2 casas para a direita, 2 casas para a esquerda, 2 casas para frente, para trás, uma casa, não sei quantas casas, e vai assim. Também é importante para orientar nos mapas, né? Então, você pega ali, ó, olha, você vai sair da posição tal, da tal rua, e você vai andar tantas quadras no sentido sul, aí você vai virar à esquerda e andar mais não sei quantas quadras, nem no primeiro desenho aqui, mais 4 quadras à direita, e a gente vai falando assim, nessa posição. Então é muito importante a gente saber se direcionar, né? Ou joga num plano cartesiano, numa malha quadriculada, e quando uma cidade planejada e a gente sabe certinho as coordenadas ali do ponto. Então, isso, é muito importante e a gente vai explorar na semana 2, nas atividades da semana 2 do PET 6, essa mudança de direção, esses giros, essas posições através do plano cartesiano e de ângulos que formam. Vamos lá, então? Até semana que vem e não deixe de olhar a correção dos exercícios. Faça os exercícios, faça as atividades e em seguida corrija as atividades. Até a semana que vem.